Essa semana tá perrengue gravar, mas eu consegui. Então bora falar de um episódio pesadíssimo e dessa vez pesado sem precisar apenas de sangue, ou sobretudo, não foi o sangue que tornou este episódio psicologicamente bem complicado de assistir. Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje tô aqui mais uma vez pra falar de Berserk, um anime que tá sendo exibido como a Memorial Edition, que, sobretudo, é uma divisão dos filmes de 2012 e 2013, tratando do arco da Era de Ouro. E sim, se você jamais assistiu ou leu Berserk, você pode começar por esses episódios, que inclusive estão sendo exibidos oficialmente aqui no Brasil com dublagem. Então é uma baita oportunidade de você mergulhar nesse mundo e vir aqui, depois de todos os episódios, desde o primeiro, falando comigo todos os mínimos detalhes, porque qualquer desculpa que eu tenho pra falar de novo de Berserk, tô sempre aqui. Episódio 8, a gente tratou do gatilho que desmoronou todo o sonho do Griffiths. E tudo que vai acontecer daqui pra frente foi por causa dessa noite, desses acontecimentos, desse episódio. Então vem comigo porque ele é super importante da gente discutir. E fica o aviso que é pra mais 18, tanto o episódio quanto a discussão. Obviamente não vou colocar nada explícito aqui no YouTube, pois é YouTube, mas é um anime e este episódio com certeza para adultos, então fiquem avisados. Ah, gente, só pra vocês saberem, lembrando que a gente tem coleção nova de Berserk, nova estampa lança nessa quarta-feira junto com promoções de Black Friday, até 60% de desconto em todo o site. Você encontra essas promoções sem cupom, com mais 10% em cima do desconto que já estarão direto nas peças, se vocês pagarem com o Pix parcelado em loja.com.br/Gabi-Xavier, além dessa estampa que vocês estão conferindo na tela de Berserk, que você só encontra na minha coleção, também vai ter mais uma, então fica de olho em @xGabiXavier para acompanhar todos os lançamentos. E vou deixar aqui na descrição o link para vocês preencherem e receberem promoções exclusivas que já estão saindo hoje lá na loja, para vocês já aproveitarem exclusivamente só para quem preencher. Episódio 8 mostrou o momento em que o Guts parte para a sua própria jornada de descoberta, para ele descobrir quem ele é, quais são os seus sonhos, o que ele quer, independente do bando do Falcão e especialmente do líder do bando, o Griffiths, que eles agora estavam no auge, sendo todos considerados cavaleiros, condecorados, admirados por todo o povo, até do cara bêbado. Lá no beco, todo mundo amava cada um deles. Sabia o nome do Guts, do Corcus, da Casca, Riquerte, até o Pippin, gigantesco e amado. Mas por causa de toda a construção que a gente acompanhou, isso pro Guts não bastava mais. Ele não queria mais viver na sombra de alguém sem saber quem ele era. E por isso ele partiu, depois do episódio passado, com uma cena inteira, extra, inédita. Se você não viu, veja, porque vale muito a pena. E este momento do episódio 8 começa com ele sendo confrontado e questionado pelos seus companheiros, dizendo pra ele ficar, porque faz a diferença. A Casca colocando o quanto ele era importante, que durante muito tempo eles ficaram com essa rusga, mas eles já lutaram pela vida juntos. Você vê que ela começou a mudar. Tanto que o Judô, que tá observando ela falar, ele se questiona, será que ela percebeu como que ela tá ficando diferente? E ela começou a ficar diferente exatamente após os contatos, interações, conversas e experiências que ela estava vivendo com o Guts. Importante, tanto que o episódio volta um pouquinho na conversa do Guts no bar com o Judô, exatamente sobre a Casca. Sobre o Judô questionando o Guts se ele sentia algo por ela, ele afirmando que não, mas tendo aquele micro silêncio de insegurança ou talvez de pensamentos não verbalizados, mostrando que os dois estão modificados por causa desse novo contato que eles tiveram um com o outro. Mesmo assim, o Guts quer seguir, isso é importante pra ele. E ele tá indo numa boa, ele iria se despedindo, ele fala pro Griffith, você quer lutar com espada porque eu sou seu? Bastava um tchau, um sorriso, um aperto de mão? Não. Para o líder do bando do Falcão, aquilo ali é seríssimo. O Griffiths, ele quer lutar porque há muito tempo ele considera o Guts sua posse. E a gente viu mais de uma situação e demonstração, inclusive foi o que deixou a Casca muito irritada com o Guts durante muito tempo, de que ele era uma peça especial, que fazia o líder meticuloso desse bando sair da sua rota, da sua estratégia tão bem traçada, fazer coisas que não eram tão racionais por ele, para salvá-lo, para resgatá-lo, para ajudá-lo. Ele, embora, estava fora de questão. E há muito tempo atrás, pela espada, ele conseguiu que o Guts ficasse no bando. Pela espada, ele poderia mantê-lo ou o Guts poderia sair. E bastou
um enfrentamento, que começou com um plano lindíssimo. Eu gosto muito e por isso vou elogiar mais uma vez a trilha sonora tanto deste episódio quanto da adaptação da Era de Ouro destes filmes e Memorial Edition por consequência como um todo. Traz muito mais emoção para cada uma das cenas e essa cena em especial é muito bonita porque a neve faz com que tudo que a gente está vendo de personagem seja um hiperfoco. O ambiente externo, ele não chama a atenção, o que chama a atenção é cada um dos personagens que estão se encarando e com apenas um movimento rapidamente dos dois, que são muito bons com espada, entretanto, dessa vez, o Guts venceu. E venceu porque, como a gente vê num slow motion depois, num repeteco de cena, a espada, a lâmina e a força, sobretudo do Guts, sobrepôs ali tudo que tinha do Griffith, que não foi suficiente ou rápido o suficiente para conseguir vencê-lo, deferir um golpe que seria fatal e manteria o Guts no bando. A espada do líder quebra, o Guts para o golpe bem no ombro do Griffith, mostrando que ele cortou até uns fiozinhos de cabelo. E ele para de propósito, mostrando que este seria um golpe fatal, portanto, sem tirar uma gota de sangue, ele prova que venceu. Vi dois paralelos do passado e do futuro, e calma que eu não vou dar spoilers, de Berserk, mas tanto um paralelo em relação à batalha que o Guts teve quando o Griffith o olhou pela primeira vez, que foi junto com o Bazusso, em que o machado do Bazusso partiu exatamente quando colidiu com a espada do Guts. E um segundo momento é só no futuro, vou deixar no ar para quem tá acompanhando a continuação de Berserk, mas seria exatamente sobre este golpe parado, dessa vez neste episódio de propósito, o Guts parando no ombro do Griffith. E isso também existe em referência muito próxima a algo que acontece no futuro. Para quem lê mangá, se pegou a referência, escreve aqui embaixo que eu quero saber. Porém, assim, Guts segue, tranquilo, seguindo em frente, sem ter a mínima noção do efeito catastrófico que ele estaria causando, tanto para o Griffith, quanto também, é claro, para todo o bando do Falcão e tudo que eles conquistaram. Um único homem desmoronou um sonho inteiro, depois de uma caminhada gigantesca. Isso porque quando ele sai, não só os seus companheiros, exceto Corcus, ficaram arrasados, mas também temos ali o Griffith caído na neve, sem olhar para nenhum local, caído, impotente, numa figura completamente diferente de tudo que nós vimos dele até então. Sempre altivo, sempre acima, sempre cheio de vigor, ali ele estava curvado, olhando para baixo, espada caída, quebrada, derrotado e sem o Guts. E não foi fácil para ele ficar sem o Guts, porque o que ele faz depois está diretamente vinculado como consequência deste momento. Enquanto o pessoal estava no bar, ainda condecorados, claro, tristes alguns com a ida do Guts, preocupados com a ausência do seu líder, porém ainda o bando do Falcão, agora exército da Fênix Branca, ainda sempre admirados, e o Griffith sumido. Sumido porque ele estava indo exatamente para o quarto da Princesa Charlotte. Princesa Charlotte era uma peça muito importante no seu sonho, é claro que manejada com cuidado, porque ela era uma princesa, então era importante, para que no futuro, claramente, como o próprio Judô deu a entender na conversa dele com o Guts, que o Griffith casasse com ela e conseguisse ascender a monarquia em níveis antes inimagináveis, ainda que hoje ele estivesse no posto. Oficialmente nem tanto, como a gente descobriu, ele seria condecorado no mês seguinte, oficialmente, mas como um general do exército, ainda assim ele tinha raízes plebeias, ainda assim ele não tinha chegado no topo de tudo que ele queria, a menina era essencial, só que devagar, com cuidado, sem desrespeitar, sem pular etapas. Quando o Guts vai embora, o Griffith ele se sente vazio, ele se sente com raiva, um misto de tristeza e ódio que faz, pela primeira vez, ele esquecer do seu sonho, ou esquecer e deixar de lado todos os seus micropassos estrategicamente conduzidos que levariam para o seu sonho. A Charlotte já estava no quarto há meses sem encontrar com o seu amor, desesperada, querendo encontrá-lo, porém sofrendo amarras ali e ressalvas, tanto porque ela era excessivamente controlada, mas também porque o próprio líder do bando do Falcão, ainda que promovido extraoficialmente a general, não era condecorado oficialmente ainda. Ela cheia de saudades e de repente sozinha no quarto, quem tá ali na janela no meio de uma tempestade formando?
Griffiths molhado na janela, com uma sombra no seu olhar, no seu corpo. Se a menina tivesse a sensibilidade de perceber o que estava passando naquela alma, ela não o teria recebido. E ele chega em silêncio, ela até considera no começo o quanto aquilo é impróprio, mas pela sua ingenuidade, pelo seu amor, pelo calor da juventude, pela saudade, ela o abraça e não deixa que ele vá. E aí que as coisas vão escalando, e a gente tem uma cena sexual muito explícita, que entretanto é muito pesada, pelo menos pra mim, pelo menos pra quem tá acompanhando o que tá acontecendo psicologicamente na narrativa em si, pra além das imagens explícitas e carnais. Ele começa a manusear o corpo da menina que não tinha qualquer experiência sexual, e apesar dela não perceber, aquilo ali não tá se desenvolvendo de maneira romântica. Tanto que ele acaba a levando pra cama, ela aceita aquilo, até porque são novas sensações, ela ama muito ele, o admira absurdamente, apesar de todas as regras de etiqueta e tudo que aquilo pode implicar de consequência, ela se deixa levar e ele também saberia, naturalmente, que aquilo era extremamente arriscado. Mas durante o ato em si, enquanto a gente vê a ação, os movimentos, prestem atenção na direção, porque não é simplesmente para ser explícito e sexual. A gente tem o rosto dele sempre sério, e ele pensando no Guts, e ele com raiva, e cada movimentação, cada vez mais agressiva, a respiração dele abafada, uma respiração afobada, uma respiração não só pelo ato em si, mas pelo que ele tá pensando, pelo que ele tá sentindo, a raiva que ele vai extravasando nesse ato, que pra menina, sim, é um momento de prazer, é um momento de amor, ela tá apaixonada, mas pra ele é de ódio, é de desespero, e ele tá desesperado. Tanto que, depois de tudo que ele faz, a trilha sonora, não sei se vocês repararam também, mas ela também vai subindo conforme a raiva do próprio desespero do próprio Griffiths vai aumentando durante o ato. É um suspiro abafado, é um ato cada vez mais rápido, é uma música que vai ficando acelerada até o fim de tudo. E quando acaba, a Charlotte tá relaxada, tranquila, pra ela foi outra situação, já ele tá no canto, se arranhando, comprimido. Aqui sim, numa forma que a gente nunca viu. O Falcão completamente destruído, impotente, despenado, acabado, porque o Guts foi embora. A importância que o Guts tinha, talvez nem ele tivesse percebido. A importância que o Guts tinha, provavelmente não era aquela que ele disse ali na conversa formal com a Charlotte no jardim que o Guts escutou. Mas o Guts, desconhecendo o que estava acontecendo, desconhecendo proporções, desconhecendo o efeito que ele causaria e a importância que ele tinha, ele foi embora e deixou esse buraco. Não é culpa do Guts. São questões que o Griffiths tinha que trabalhar numa terapia, tinha que trabalhar consigo mesmo, porque ele era o cara que nunca recebeu um não, que nunca perdeu, que foi reunindo vitória após vitória, admiração após admiração, e quando ele recebeu um não de algo que ele valorizava muito, ele poderia seguir em frente e continuar com seus planos tranquilamente, mas ele não conseguiu. Era a frustração de ter perdido, de não ter conseguido e de quem ele perdeu, daquilo que ele nutriu e nunca percebeu o quanto era tão grande. Mais uma vez, gente, olha como ele se expôs, a tal ponto que ele vai embora durante o amanhecer e quando o questionam, ele não responde, ele não tenta fugir, ele aceita o que vai acontecer e ele é preso. Ele é preso e ele é torturado. E ele é torturado pessoalmente pelo rei. Porque o rei está com muita raiva, porque ele deixou a filha dele impura? Não só isso. O Griffiths percebe ali que naquela tortura e naquela raiva pessoal tem algo muito maior. Porque a princesa Charlotte, num período de tanto conflito de guerra, não foi prometida a qualquer um. Essa é uma estratégia muito comum em reinados, em famílias nobres, fazer um casamento para apaziguar, mas isso nunca foi sequer conversado sobre a princesa. É porque você queria a princesa na sua cama, né? Ele vê que existe um desejo diferente, problemático e doente do rei em relação à sua filha. Isso deixa o rei mais possesso ainda. Isso deixa a atitude do Griffiths muito mais perigosa e complicada. E por isso que o Carrasco recebe a permissão de fazer o que quisesse com ele. E sim, aqui, mesmo no anime, a gente não tem qualquer censura, aparecem as partes do Griffiths. De novo, não é por sexualização em si, aparece todo o seu corpo porque ele está exposto no aberto, não tem qualquer amarra, qualquer escudo, qualquer coisa que possa defender, nem sequer o seu berrelite fica com ele, porque o Carrasco fica curioso sobre o colar, acaba assustando quando o berrelite vermelho abre o olho, e o berrelite cai ali
no ralo, no esgoto. Claramente um esgoto que vai desembocando em algum lugar, mas vai embora. E ele fica sério, sem chorar, impotente. O único choro que ele deu nesse episódio foi no momento depois que ele se relacionou com a Charlotte, quando depois de extravasar sua raiva, ele se permitiu chorar e mostrar todas as suas fraquezas. A partir dali, não mais. E é só o começo de uma tortura, já que agora que o Carrasco recebeu permissão de fazer o que quisesse. E o Griffith está sozinho, porque o seu pessoal do bando do Falcão não sabia o que estava acontecendo. Eles estavam no período de paz. Ninguém estava com arma, ninguém estava andando com ali armadura, e eles são chamados num falso chamado para um local que era uma emboscada. Eles são atacados e logo percebem que era pelo próprio exército de Midland, o próprio exército do rei, o próprio exército do reino que estavam abraçando. E eles são atacados por várias flechas, vários são atingidos. E o final do episódio são eles indo contra esse grupo para conseguir pelo menos escapar. E a posição de liderança da Casca é essencial para que eles façam uma formação, não se separem, não se desesperem para terem uma chance de tentar sair daquela emboscada. Enquanto tudo isso desaba, o Guts segue em frente, tranquilo, ignorante desses acontecimentos muito complicados. E ele passa por uma carroça que tem um serzinho que será muito importante logo mais, um elfinho, que quem sabe a história no futuro, ou assistiu a Coisa, que foi o anime de 2016, 2017, já sabe quem ele é. Por que que atacaram o grupo do Bando do Falcão? Porque é o grupo diretamente relacionado ao Falcão, ao Griffith. E não só por vingança a ele, ou seja, destruir o que era desse cara que o rei está possesso como nunca antes, mas também porque assim se destrói a chance que existiria de um contra-ataque, de uma invasão, de uma força que a gente viu que dominou vários outros castelos, dominou vários outros exércitos e poderia eventualmente salvar também o seu líder. Por isso eles querem desmantelar esse bando, e grande parte dele acaba sendo realmente atacada, mortos, e agora a gente tem que observar o que vai acontecer daqui pra frente. Um tá indo embora viver sua jornada, o outro está sendo torturado por atitudes desesperadas e impensadas, e vários outros estão tentando sobreviver após um grande ataque, e o futuro claramente não será tranquilo. E a gente começa a comentar os próximos acontecimentos na semana que vem. Lembrando que tivemos encerramento novo, com nova animação, encerrando este arco de glória do Bando do Falcão, ainda na Era de Ouro. Daqui pra frente é uma nova fase, então faz sentido a gente ter uma mudança, pelo menos de encerramento, uma nova versão de Blood and Guts, uma música que eu gosto muito, e eu amei a versão do encerramento em si, como música, e também do conjunto com a nova animação. Eu achei que casou muito depois dessas cenas tão pesadas e bizarras, e eu sempre sofro. Daqui pra frente eu sofro cada vez mais. Espero vocês para sofrerem comigo durante todas as semanas. Comentem aqui o que vocês acharam, pessoas novatas nessa história, e também quem tá revivendo Era de Ouro junto comigo, pessoas que amam Berserk e voltam sempre. Espero vocês em todas as próximas semanas. A gente se vê. Tchau, tchau!